Existem pessoas que podem até acreditar que Deus exista, mas que têm dificuldade em entender como a gente pode conhecer esse Deus. Parece que se Deus realmente existe, se ele criou esse mundo, ele não está mais acessível a gente hoje. E essa é a questão desse vídeo. Essa introdução aqui é para a gente começar a pensar na fé cristã essencial. Uma série de vídeos sobre o livro do D.R. Carson, O Deus Presente, que trata sobre assuntos essenciais, tanto de Bíblia e teologia, para aqueles que estão começando uma caminhada cristã, ou até mesmo aqueles que têm esse interesse de aprofundar melhor a sua fé. Eu sou o Zé, eu sou pastor, sou professor de teologia, e eu quero nessa série de vídeos e nesse vídeo aqui tratar sobre assuntos como esse, como conhecer a Deus e o que que a Bíblia fala sobre certos assuntos, né? Para começar, né, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 fala assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeira coisa aqui que a gente tem que pensar, e que o Carson, o autor desse livro que a gente vai seguir um pouco das ideias, também trata, é sobre a gente viver nesse mundo hoje que a ciência tomou grande parte do nosso imaginário social, daquilo que a gente imagina como verdade, como mentira, e esse processo científico ele tomou uma posição onde aparentemente a Bíblia fala de coisas da fé, onde a ciência não se intromete, e a ciência fala sobre as coisas naturais desse mundo, coisas que a gente consegue medir, tocar e verificar, e onde a fé não deve se meter. Isso, para começar, é diferente do que a Bíblia coloca. A Bíblia, em certo sentido, onde a ciência se iniciou, nesse meio onde as pessoas acreditavam que Deus tinha criado toda essa criação, eles entendiam essa capacidade que o mundo mesmo tem de revelar a Deus, e a ciência como um meio de descobrir essas coisas que, inclusive, têm a assinatura de Deus. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando a gente para, então, para pensar numa parte inicial da fé cristã, é entender que esse Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que se revela na Bíblia como um todo. A Bíblia tem essa assinatura de Deus de alguma forma, onde ela afirma com todas as letras que esse mesmo Deus que criou lá atrás é o Deus que está se revelando hoje de alguma forma. E além disso, a ciência como um todo, ela tem a sua conexão com aquilo que Deus fez. Deus cria as coisas da forma que são e que hoje podem ser verificadas através da ciência. E uma das coisas que o Carson fala, que eu acho que é relevante para a gente aqui, que eu entendo e muitas pessoas têm esse conflito mesmo. Eu mesmo, quando me tornei um cristão, quando comecei a conhecer as coisas das escrituras, eu vivia num contexto onde era feio isso, sabe? Era acreditar em Deus dessa forma era visto como de pessoas mais simples de pensamento, pessoas que não conheciam a ciência, não eram educadas. Em alguns sentidos, é até mesmo uma questão preconceituosa com pessoas que acreditam em Deus, sabe? Meu pai mesmo lia, autores ateístas, assim, e direcionava meu pensamento para isso. Então, quando eu conheci, o evangelho, assim, eu fiquei um pouco ressabiado, assim, sabe? Eu estava com um pouco de pé atrás de realmente me jogar naquilo, porque eu entendi, ah, não, mas o Big Bang e a evolução? Mas com o passar do tempo, até por ter interesse nessa área, como eu estava começando a, a querer conhecer a Bíblia, a querer acreditar em Deus, eu fui no YouTube. É até uma das histórias que me faz hoje querer postar vídeos na internet, é porque eu fui muito edificado por vídeos na época e faz tempo, estava no comecinho do YouTube,
quando eu comecei a usar, assim, e ver vídeos do William Lane Craig. Eu quero até indicar um livro dele, vou colocar aqui no link da descrição, na descrição do vídeo, porque tem uma área do cristianismo, né, da fé cristã, que a gente chama de apologética, que é aqueles pessoas que tentam defender e colocar pontos, assim, de mostrar, ó, existe sim uma razão por trás da fé, a fé não está totalmente alheia à razão, e existe essa conexão que a gente pode sim ter alguns argumentos para defender a fé. E é isso que o William Lane Craig faz, e eu via vídeos dele, eu não sabia tão bem inglês na época, não tinha muita coisa com legenda, mas comecei a treinar até mesmo meu inglês ali em debates que ele fazia com ateus naquele momento. E uma das coisas que eu percebi, que eu quero que você saiba desde o início, é que esse argumento de que quem é cientista de verdade, quem acredita na ciência não pode acreditar na Bíblia, é um argumento falso, do que a gente chama de um argumento do espantalho. Eles criam espantalhos, ou seja, a pessoa fala, quem acredita na Bíblia é assim, assim, assado, pode ver, e dão exemplos de exageros, de pessoas que realmente, às vezes, tem pessoas que são ignorantes, que colocam a ciência de uma forma equivocada, que fazem a mesma coisa, né? Colocam um espantalho na ciência e falam, quem é cristão de verdade, quem é crente não pode acreditar nessas coisas. E é um problema, assim. Mas a verdade é que toda a ciência moderna tem em sua história vários personagens, várias pessoas que acreditavam de fato em Deus, acreditavam nesse Deus das Escrituras, acreditavam nesse versículo que a gente acabou de ler, de Gênesis 1:1, que Deus criou os céus e a terra. Isso é importantíssimo para a gente aqui, porque para a gente começar a entender as escrituras, entender que Deus se revela através da Bíblia, a nós como pessoas modernas, assim, né, já a gente precisa ter uma base de falar assim: "Ó, eu não estou entrando num negócio meio doido, eh, em algo que eu vou ter que jogar minha razão no lixo ou toda a minha educação", e eu afirmo para você com todas as letras que não. Existem não só pessoas que acreditam na ciência, que acreditam em Deus, acreditam em Deus na Bíblia, como existem cientistas que fizeram parte da história da ciência moderna, que eram teólogos, inclusive. Eu penso aqui no Pascal, no Blaise Pascal, que era um cientista aí importantíssimo ainda hoje, né, na ciência moderna, e que tem pensamentos teológicos, tem um livro dele de pensamentos que é sensacional, assim, né, que eh, tem uma profundidade clara ali, é uma pessoa devota a Deus, e que você pode também usar esse testemunho de pessoas e ler, talvez, se você se interessa por esse assunto, começar lendo esse livro que eu indiquei aí embaixo, para se tranquilizar nisso e conseguir até mesmo conversar com pessoas que têm esse pensamento meio equivocado. E para continuar, eu quero ler com vocês outros versículos aqui lá do Salmo 19, que diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em uma carreira com a alegria de um herói. Então, aqui, né, o versículo 1 aí do capítulo 19, do Salmo 19, ele vai falar de uma outra forma aqui que Deus se revela, né, que está conectada um pouco com isso no que eu falei da ciência, mas antes de pensar em ciência, aqui pensando na nossa experiência mais pura com a criação no geral, com os céus, né? Aqui é um salmo de Davi, né? Refletindo, e aqui gostaria que você pensasse na sua vida mesmo, pensasse num momento onde você mais foi impactado pela natureza, sabe? Aquela paisagem, aquele momento. Eu tive o privilégio de ir para Fernando de Noronha, aqui no Brasil, que é uma das
dos lugares mais bonitos do Brasil, assim, né, indicado, por várias pessoas, e eu vi aquele Morro dos Dois Irmãos, assim. Eu lembro de chegar naquela situação, naquele lugar onde eu estava vendo aquele morro e ficar, assim, de boca aberta, querendo não sair dali. É como você ser impactado, falando assim: "Nossa, existe algo além dessa minha vida aqui", né. E é um pouco do que Davi experimenta, assim, né. Os céus declaram essa glória de Deus, o firmamento, proclama a obra das suas mãos. Sem discursos nem palavras não se ouve sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Então, de alguma forma, o que a Bíblia afirma e que Davi aqui, poeticamente está falando, é que Deus se revela através da sua própria criação. E quando você para olhar isso, para perceber, você percebe que existe alguém por trás. Deus está se revelando ainda hoje pela sua criação. Ele é alguém que, na sua assinatura, tá ali nas coisas que você vê. Eu, quando estava nessa situação, né, de ver ali o Morro dos Dois Irmãos em Fernando de Noronha, se alguém já foi, se você já foi lá, você sabe o quanto é bonito aquele local, mas você pode imaginar o local que para você é esse lugar que você olhou e falou assim: "Nossa, eu não sou o centro do universo". É quase assim, sabe? É você perceber, fora da cidade. Eu que moro em São Paulo, assim, às vezes a gente fica tanto cheio de cinza, cheio de prédio, numa selva de pedras, né, como a gente costuma falar, que a gente não para pensar que existe uma vida além disso, né. Só de pensar agora que esse lugar que eu tô falando, lá em Fernando de Noronha, ainda tá lá e existe, é até difícil de imaginar, porque eu tô aqui num quarto fechado, na minha masmorra aqui, que eu brinco, no meu cafofo de estudos que eu gravo para vocês, e a criação em si de Deus, ela é muito mais que isso. E quando a gente vê uma obra, seja uma pintura, seja um filme, eu que gosto muito de filme, quando eu sou impactado por um filme, eu quero saber o diretor ou quem escreveu aquela obra, né, ou um livro. E com Deus é a mesma coisa. Então Deus está se revelando, e a Bíblia afirma aqui, e essa parte é essencial da nossa fé, é inicial, assim, da gente entender que esse Deus das Escrituras é o mesmo Deus que criou as coisas, criou todas essas coisas, e ele entende sim que a sua assinatura de alguma forma está nessa criação. E não só na bela natureza, mas em mim e em você, porque somos imagem e semelhança dele. Mas mais do que isso, e aqui eu quero entrar no terceiro e último trecho que a gente vai ler hoje, que fala sobre Jesus. Porque quando a gente pensa em revelação, e a Bíblia como um todo, ela apresenta uma revelação de Deus, né? Ela se propõe a apresentar a Deus e como o ser humano pode se relacionar com esse Deus. Então, para responder a pergunta inicial, sim, o que a Bíblia afirma é que não só Deus existe, mas que ele continua agindo nesse mundo, e que aquilo que ele criou lá atrás ainda revela ele hoje, e que ele se revela para nós hoje, não só através da criação, mas também em Jesus Cristo. E é uma revelação quase que progressiva que a gente chama, né? Os teólogos chamam isso de revelação progressiva, onde lá atrás, Adão e Eva tinham uma revelação, Abraão, Moisés e os profetas, por aí vai, mas em Jesus a gente tem a revelação máxima daquilo que Deus é, e pelas Escrituras a gente consegue conhecer a Jesus. E o trecho que eu quero ler é um trecho que se conecta com Gênesis 1. Ele usa a mesma estrutura ali para aqueles que conhecem Gênesis 1, só que falando sobre Jesus. É um trecho também super conhecido dos cristãos, que diz assim: "No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens.
a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, quando olhamos para esse trecho aqui, a gente vê que João, de uma forma poética e muito sábia, conecta o trecho lá de Gênesis 1 com com o próprio Jesus. Não só indicando a divindade de Jesus, mas mostrando essa revelação. Então, olha como as coisas se conectam aqui. Deus se revela, sim, ele que criou todas as coisas, então, no princípio, Deus criou todas as coisas. Lá no Salmo 19, a gente vê que essas coisas que Deus criou continuam revelando a Deus, e aqui em João, essas duas coisas são conectadas, pois ele inicia que é como se tudo tivesse sendo é, iniciado novamente no Evangelho de João. É como se a gente tivesse um novo Gênesis, e em vários sentidos porque Jesus inicia uma nova criação que é a partir da antiga e restaura todas as coisas a partir dele. Eu aqui já estou me adiantando em temas futuros que a gente vai ter, mas é uma nova criação que se inicia a partir de Jesus, com no princípio já existia, já era aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, aquele que se revela hoje para nós. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus lá no princípio, e ele se revelou para a gente, né? O evangelho aqui continua, e lá no versículo 10 diz o seguinte: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então aqui o a questão da revelação em João, ela se torna algo muito pessoal para mim e para você. Porque ele está falando não só ele não está só reafirmando Gênesis 1, que Deus é o criador de todas as coisas. Ele não está só reafirmando o Salmo 19, onde diz que Deus se revela por meio dessas coisas, mas ele está afirmando que o próprio Jesus, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava no princípio com Deus e ele andou entre nós. Ele tabernaculou entre nós, assim como Deus tinha o seu tabernáculo que habitava no meio do povo. Jesus também se fez ser humano e em carne e osso habitou entre os seres humanos. Mas, de alguma forma, e aqui ele já dá spoiler de algo que vai rolar depois, que a gente vai ver também aqui nessa série, os que eram para reconhecer a Jesus não reconheceram, mas todos aqueles que o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aqui é algo que me faz olhar para textos como esse, para essa conexão de todas essas coisas que a gente tem, que eu falei aqui nesse vídeo, que conectam com toda a criação, toda a revelação de Deus. Mostra para mim e para você que a mensagem bíblica, quando a mensagem bíblica afirma com todas as letras: ó, Deus é um Deus criador, ela não para por aí. Não é para você simplesmente olhar e reconhecer que existe um Deus. Porque esse Deus que existe, que criou, ele não deixou a sua criação à mercê dela mesma. Ele não permite que a criação simplesmente vá por onde ela quer ir ou se destrua com o tempo. Não, ele deseja se conectar ainda com essa criação que, de alguma forma, através dos seres humanos, se desviou do caminho que ele tinha previsto. Então, quando a gente pensa em Jesus e na revelação em Jesus, entra nisso que João está falando aqui, que o Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, já trata, que é, ó, todo aquele que reconheceu a Jesus, que conseguiu ver em Jesus essa revelação maior de Deus, esse Deus em pessoa, se torna um filho de Deus. E esse filho de Deus, ele não nasce
por vontade do ser humano, ele não é alguém que tá por acaso aqui, mas ele é um filho de Deus. Ele nasceu pela vontade de Deus. Deus tem se revelado a você? Como que você enxerga isso? Você acredita que Deus exista, mas talvez tenha dificuldade de enxergar Ele se mostrando você e querendo se relacionar contigo? Saiba que em Jesus é isso que Deus faz. É um Deus presente, um Deus que vai ao nosso encontro, que vai ao seu encontro e deseja se relacionar com você. Deseja que você nasça, não só nascendo da sua mãe e tendo a vida que você teve até então, mas nascendo do próprio Deus e tendo a possibilidade de viver se relacionando com esse Deus. Que essa série possa te ajudar nesses processos de conhecer tanto a Bíblia quanto aquilo que é essencial para a fé cristã e que você mesmo, se você não é já, possa se tornar um cristão, um seguidor de Jesus. Eu sou o Zé, como eu falei, e você pode ajudar projetos como esse, dando like aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos. Isso mostra tanto para o YouTube quanto para mim que você tá gostando de vídeos como esse, quer que eu continue, e assim vai aparecer cada vez mais vídeos como esse para você. Então, que Deus te abençoe, me acompanhe nessa série, vamos juntos.